cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a formação de núcleos de estudos afro-brasileiros nas universidades do país, em especial em Santa Catarina, e como a história do Brasil está sendo contada em sala de aula atualmente. Personagens que sempre foram apagados dos livros didáticos, agora estão sendo lembrados e estudados, graças ao empenho dos movimentos negros ao longo das últimas décadas. Todo este esforço resultou na Lei 10.639 de 2003 e, consequentemente, na consolidação dos núcleos de estudos negros nas universidades espalhadas Brasil afora. E um desses núcleos é referência no Estado. Estou falando da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, que está colocando o negro como sujeito na história brasileira e contando isso em sala de aula. Mas para falar deste assunto, ninguém melhor do que o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, professor Paulino Cardoso. Professor Paulino, obrigado por vir aqui ao Cidadania em Debate. Inicialmente, quando surge o núcleo na UDESC e quais foram os primeiros desafios? Boa noite, obrigado. Boa noite, Carlos. Boa noite, nossos amigos de Blumenau. Para a gente é um prazer imenso. Nós já queríamos há muito tempo estar aqui em Blumenau, porque nós entendemos que essa cidade é importante e principalmente a FURB, né? Enquanto universidade pública, poucas pessoas sabem disso, né? Que a FURB é uma universidade pública, que esperamos um dia seja uma universidade pública e gratuita. Uhum. Né? Nós achamos que é muito importante pensar parcerias. Por quê? Porque o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros é uma iniciativa da universidade, de 2 professores inicialmente, mais alguns técnicos, e de um trabalho que nós começamos em 1995, capitaneado pela professora Nelly Góes Ribeiros. De 1995, trabalhamos muito a tal ponto que aquilo que era um grupo de trabalho, que era um grupo de trabalho de educação e igualdades raciais, ele cresceu imensamente e nós vimos a necessidade, em 2003, de criar o NEAB, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Mas ele não foi criado sozinho, ele faz parte de uma estratégia que nós já havíamos construído desde 1996, a partir daquele seminário chamado pelo Fernando Henrique Cardoso, depois da Marcha Zumbi dos Palmares, chamado Multiculturalismo e Política de Ação Afirmativa, onde ele queria discutir, o que é enfrentar o racismo no Brasil, a partir da marcha. E um produto desse seminário foi uma articulação de núcleo de estudos afro-brasileiros que nós começamos em 96. Em 2001, nós fizemos em 2000 fizemos um primeiro encontro do saudoso professor Ubiratã Araújo, lá em Salvador, no CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, o primeiro NEAB do Brasil, de 1956. E em 2002 fizemos um segundo encontro já no MEC. E a partir dali, em 2004, a gente fundou um consórcio nacional de núcleos de estudos afro-brasileiros. Então, o NEAB é parte dessa estratégia de, primeiro, reconhecer a enorme quantidade de militantes do movimento negro dos anos 70 e 80, que se qualificaram nos anos 90 e que começaram a assumir esses cargos públicos nas universidades brasileiras a partir do final dos anos 90. Esses professores, eles enfrentaram um telhado de vidro dentro da universidade, seja para o financiamento das suas pesquisas, seja para discutir a questão racial nos currículos e nas disciplinas, seja principalmente a sua própria visibilidade e condições de trabalho. A partir disso, né, de entender que há esse telhado e que nós precisávamos construir uma agenda de pesquisadores e pesquisadoras negras, é que a gente criou esse Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e estimulamos a criação de NEABs. Porque, infelizmente,
a presença do negro, né, sempre foi contada de uma forma oficial, né, uma forma governamental, e nas escolas o negro foi simplesmente apagado, né, os líderes, né, que nós tivemos ao longo dos séculos no Brasil, eles foram apagados. E agora, com os núcleos, eles são recontados, né? Com certeza. E para você ter ideia, quer dizer, intelectuais fundamentais, grandes intérpretes da história brasileira, como Edson Carneiro, como Clóvis Moura, né? Quer dizer, Edson Carneiro nunca pôde, é um dos mais importantes antropólogos brasileiros e nunca foi aceito numa universidade pública, né? Quer dizer, Manuel Bonfim, Manuel Querino, da Bahia, esses grandes intelectuais não fizeram parte. Por quê? Porque a universidade brasileira, não só a escola básica, mas a universidade brasileira, ela trouxe para o Brasil as teorias raciais do século XIX, o ensino superior brasileiro, das antigas escolas politécnicas, dos antigos faculdades de Direito, faculdade de Medicina, que transformaram as teorias raciais em política pública de promoção da desigualdade. Né? Blumenau mesmo é fruto disso. Né? Desde quando essa gente ela se tornou poder, principalmente na Primeira República, ou já que eles chamam de geração de 70, 1870 em diante, eles reformularam o Estado brasileiro de modo a pensar a raça como um conceito estrutural para a política pública. E um desdobramento disso foi uma política de imigração europeia que trouxe para o Brasil 4 milhões de imigrantes europeus com uma única finalidade: regenerar a raça brasileira, na medida em que esses intelectuais entendiam que não era possível construir uma civilização no Brasil com aquele bando de colonos pretos. Então, não é só, são esses dois desdobramentos, quer dizer, não só os grandes intelectuais do passado não estavam na universidade, como a universidade, que é quem forma os professores, quem forma toda essa estrutura educacional, ela não estava voltada para a igualdade, mas sim para consolidar aquelas hierarquias raciais oriundas da escravidão. E hoje nós temos como resultado disso, né, professor Paulino, esse distanciamento do negro com a universidade. Com certeza, com certeza. Por que disso, né? Eu entendo que hoje a universidade é o grande espaço de reprodução da supremacia branca no nosso país. Por isso ela é um lugar muito resistente. Ela esquece que a ciência em si, ela configurou uma sociedade como dividida racialmente. Nenhuma sociedade, mesmo sociedades ocidentais, nunca pensou a raça como um parâmetro para fazer distinções entre as pessoas. Quando que a raça se torna um parâmetro? Na própria configuração da universidade, das disciplinas de ciências humanas, e é ela que vai dividir a humanidade em pequenos grupos e vai distribuir valores diferenciados para esses pequenos grupos. A antropologia, a medicina, a história, a geografia, né, e todos esses campos que têm um homem como objeto de ciência. No Brasil, quer dizer, o que nós temos? As populações de origem africana, até pouco tempo atrás, não eram objeto de políticas públicas educacionais. Né? A nossa política pública mais conhecida é a pedagogia da polícia. Né? Então, porque, e Foucault fala isso, né? De que o que garante a educação do príncipe é a pedagogia. Mas o que garante a educação das pessoas comuns, e no Brasil são as populações negras, é a polícia, para que a gente faça o que manda a regra. E a regra é nos manter na periferia, né? Na periferia. Os núcleos de estudos afro-brasileiros são uma tentativa de reverter isso. Você sabe que quando nós criamos o núcleo, em 2003, mas em 2004, quando nós criamos o consórcio, existiam apenas 5 núcleos de estudos afro-brasileiros em todo o país e 19 grupos correlatos. Então, os núcleos eram, o mais antigo, o CEAL, né, o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, Salvador, né? o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, o Núcleo de Estudos
afroasiáticos da Universidade de Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e o Núcleo de Estudos Afroasiáticos da Universidade de Londrina. Esses são os mais antigos, só tinham esses núcleos. E de lá para cá, nós criamos cerca de 120 núcleos de estudos afro-brasileiros. Ou seja, Isso graças também aos movimentos negros, né? com certeza. Na verdade, o que acontece? Esses intelectuais que ocuparam esse espaço público, não só os intelectuais negros, mas também os intelectuais antirracistas. Que é importante Que também, é né? fundamental. Afinal, a questão racial não é um problema das populações negras, mas é um problema da sociedade brasileira. Vocês terem ideia, quer dizer, Guerreiro Ramos, um senador e um dos mais importantes intelectuais do Brasil dos anos 40 e 50, né? Ele não teve espaço na Universidade Pública Brasileira. Ele é reconhecido aonde? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, falar em administração é falar do senador Guerreiro Ramos. Aqui, quem que estuda Guerreiro Ramos na administração aqui da UFRGS? Da mesma forma como os estudantes e os professores das artes desconhecem que os nossos pré-modernistas da pintura são negros. Com certeza. Né? Mas isso, por quê? Porque a escola ela é branca, né? Ela é um lugar de colonização, né? Ou seja, ela foi pensada para um grupo... É uma coisa bastante interessante. Ela foi pensada num primeiro... Isso é muito legal. Até o século XIX, havia muito espaço para você criar escolas. Bastava você pedir autorização. E aquelas pessoas de origem africana, nascidas livres, que na época eram classificadas e se consideravam pardos, né, por serem pessoas livres, mas como eles diziam, com as marcas da infâmia, né? Ela era sempre foi uma grande estratégia de ascensão social dessas populações, né? E tanto é que todos os grandes intelectuais brasileiros são negros, né? Antônio Pereira Rebouças, que é o pai, sempre a gente chama que é o pai do André Rebouças, por exemplo, ele foi o maior jurisconsulto do Império, conselheiro e amigo do Dom Pedro II, herói da independência da Bahia. Esse homem era do grupo dos pardos. E a lista, Machado de Assis, que tá no grupo dos pardos, né? Jesus, todos eles. Porém, no final do século XIX e início do século XX, por conta das teorias raciais do século XIX, esse aparato educacional, no momento que se profissionaliza, no momento que se expande, ele expulsa as populações negras e também os professores negros desses espaços escolares. Que é uma coisa... É uma coisa absurda. E é algo interessante, quer dizer, a escola não é branca, ela se torna branca no momento em que as teorias raciais, elas se tornam referência de política pública no Brasil. Olha só, nós vamos fazer um rápido intervalo e quando a gente retornar, vamos falar da questão das cotas, né? Que foi um assunto lá em 2004, 2005 em diante, que tomou conta das universidades e da sociedade de modo geral. Já voltamos.